Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar finalmente da animação Batman: A Morte em Família. A aguardada animação interativa do Batman finalmente saiu. E será que foi uma decepção? Ou será que matar o Jason Todd realmente foi tudo isso? É isso que a gente vai ver na crítica de hoje. Ai, eu acho que vou comprar um pé de cabra pra colocar nessa parede aqui. É uma boa ideia. E galera, só antes da gente começar, considere de nos apoiar lá no Padrim. Lá tem recompensas incríveis, como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman. E eu prometo que lá ninguém vai espancar vocês com pé de cabra. Muito obrigado para todo mundo que já apoia o canal e para aqueles que consideram de apoiar no futuro. Feito, vamos falar da animação interativa Batman: A Morte em Família. Essa animação tem uma premissa muito interessante, que é de nos colocar no controle da animação, do Batman sobre o capuz vermelho, na qual a gente, quando está assistindo pelo Blu-ray, pode definir o que vai acontecer com o Robin Jason Todd. A gente tem três grandes opções: salvar o Robin, deixar que o Robin trapaceie a morte ou deixar que ele morra mesmo. E daí você pensa, uau, eu vou matar o Jason Todd. Que foi o que eu fiz. É óbvio que eu matei o Jason Todd na primeira vez que eu vi a animação. Só que daí começa a grande decepção que é essa animação. Você escolhe pra matar o Jason Todd. E o que acontece depois que você faz essa primeira escolha é um filme de 20 minutos na qual não tem nenhuma interatividade. Você tem 20 minutos do Batman conversando com o Superman num restaurante e o Batman recontando tudo o que aconteceu na animação Batman Sob o Capuz Vermelho. E daí acontece as mesmas coisas que acontecem no Sob o Capuz Vermelho. Só que a diferença é que o Batman tá contando pro Superman de forma resumida. E daí você tem uma animação original de 1h30 que é comprimida em 20 minutos numa narração. Não é uma coisa muito legal. Primeiro, porque é um negócio infinitamente inferior à animação original, e segundo, que todo o ocorrido é narrado pelo Batman. E daí, enquanto eu tava assistindo, essa foi a minha primeira grande frustração, que eu tava esperando que pelo menos a parte do capuz vermelho eles alterassem com mais escolhas depois. Mas nesse caminho não tem isso. Você tem uma interação, que é escolher que o Robin morre, e vai com ela até o fim, e não tem mais nada. E daí eu já fiquei muito frustrado com isso. E daí eu recomecei o filme, e daí eu escolhi a segunda opção, que é o Jason Todd trapaceia a morte. E daí sim, a animação começou a ficar interessante, porque esse caminho é totalmente original. Tudo que acontece ali, a gente nunca viu antes. Então, pelo menos isso é bem interessante. Esse caminho acaba resultando, no Jason Todd virando o Rush. E daí é bem interessante ver o Rush atuando na cidade, matando os criminosos e fazendo tudo mais. Esse daí também é um caminho que a gente não tem nenhuma interatividade. No momento que a gente escolheu que o Jason Todd vai trapacear a morte, a gente tem um clipe ali de 10 minutos e deu. A gente chega no final e acabou. Não tem nenhuma interação nesse segundo caminho. Mas a minha frustração não foi tão grande, porque a gente chega num final que é bem legal. Aparece a Talia al Ghul como a nova líder da Liga dos Assassinos, e ela surge com um bebê Damian Wayne e sugere fazer uma família com Jason Todd para ele se vingar do Batman. E eu achei esse final bem criativo. O problema é que a gente não tem nenhum nível de interatividade nesse segmento. E daí a gente tem três caminhos principais, sendo que os dois primeiros que eu escolhi não tem nenhuma interatividade. E daí, meu amigo, a frustração pegou legal. Porque é um filme interativo. Um filme interativo que você tem uma escolha interativa. E por favor, isso não é filme interativo. Só que daí a gente chega na terceira opção. A terceira opção, a opção que o Batman salva o Robin. Esse daí é o caminho alternativo que tem vários finais. Você tem vários níveis de interação e cada interação leva você para um caminho totalmente diferente. E daí, aqui sim, aqui realmente a animação como um filme interativo
funciona. E funciona como filme interativo porque cada caminho te leva para um pedaço da história que é cada vez mais louco. Nesse caminho que o Batman salva o Robin, o Batman acaba morrendo. Que, para quem se lembra bem, era uma das minhas especulações, na qual eu disse, tá estranho esses clipes do Red Robin porque a gente não viu nenhum Batman ainda. Quem sabe o Batman morre nessa linha do tempo. E eu tava certo, o Batman morre logo na sequência que salva o Robin. E daí, pra minha surpresa, é uma cena muito bacana. É o Batman cheio de queimaduras, né, falando pro Jason não matar o Coringa quando ele morresse. É uma cena de 3 minutos, mas é uma cena extremamente bem feita que você consegue entender por que o Batman tá falando isso. E pra minha surpresa, logo depois que dá essa cena, a gente já tem uma outra opção para escolher o destino do Jason, que é matar o Coringa ou capturar o Coringa. E daí é nesse momento que a animação interativa realmente brilha. Porque tu pensa, capturar e matar vai ser basicamente a mesma animação, só que eles vão só mudar o final. E eu não poderia estar mais errado. São duas vertentes completamente diferentes na história. E uma dessas vertentes nos leva para um Coringa curado, na qual resulta numa cena que, olha, é espetacular, na qual a gente vê o Jason Todd entrando num bar e encontrando, né, aleatoriamente uma pessoa que é o Coringa. Nem o Coringa, nem o Jason Todd sabe quem eles são. Mas, enquanto que eles estão conversando, o Coringa conta aquela piada da piada mortal. E o Jason Todd, enquanto que tá escutando a piada, ele percebe que a pessoa que tá do seu lado é o Coringa. E toda a construção dessa cena é impecável. É impecável porque o cara que faz a voz do Coringa é muito bom. O cara conta a piada da piada mortal, aquela das luzinhas, de um jeito brilhante. E esse é o caminho que vai resultar no Red Robin. Enquanto que o outro caminho, que é o caminho do capturar o Coringa, ele vai resultar no nascimento do Capuz Vermelho também. Só que daí, essa é uma timeline que o Batman morreu. Ou seja, acontecem as coisas do Sob o Capuz Vermelho, só que sem o Batman. E é bem interessante. E depois desse momento, a animação ainda nos dá mais 2 momentos de interatividade. No caminho do Red Robin também, a gente tem mais 2 momentos de interatividade. E isso daí é o que eu tava querendo ver desde o início. Um desdobramento da história levando para coisas totalmente loucas. E isso, infelizmente, só acontece numa linha do tempo, que é a linha do tempo que o Batman salva o Robin. Inclusive, a animação dá umas loucuradas muito legais. Por exemplo, tem um final que todo mundo morre e eles não têm nenhum pudor de mostrar as pessoas que morreram ali. É muito legal porque o desenho é extremamente bem feito e também porque faz várias referências às artes originais da Morte em Família lá da década de 80. Isso sem falar que eles conseguiram meter o Batman Zur-En-Arrh no meio da história. Assim, uma loucura total. E essa animação da Morte em Família, ela acaba valendo a pena por causa desse terceiro caminho. Parece que todo o orçamento da animação foi para esse terceiro caminho. E os outros 2 caminhos, eles se esqueceram completamente. Se esses 2 caminhos tivessem o mesmo número de interação que o terceiro, com certeza, essa seria uma animação muito legal. Porque assim, sinceramente, eu não pensei que iria me divertir tanto assim escolhendo o destino dos personagens. Mas eu me diverti, principalmente porque cada caminho dessa terceira história leva para coisas totalmente diferentes. E quem poderia adivinhar que numa animação interativa para matar o Jason Todd, o melhor caminho seria salvar ele. Só que assim, gente, não se deixem levar pela minha empolgação. A animação é legal, é divertida? É. Mas os segmentos animados, eles não são grande coisa. Lembra quando eu fiz um vídeo falando que eu tinha medo que talvez fosse uma apresentação de PowerPoint? Em alguns casos, é muito isso. Por exemplo, tem uma parte que o Jason Todd tá se recuperando da cirurgia. E daí, para mostrar que o tempo tá passando,
eles começam a colocar uma narração do Jason Todd, enquanto que outros personagens vão passando pela Batcaverna. E daí aparece o Superman, a Mulher Maravilha, o Asa Noturna, o Flash e entre outros. Na teoria, parece ser muito legal, só que não é, porque é um negócio meio PowerPoint. Aparece o Superman, mas ele tá paradão ali, e na mesma imagem eles fazem um crossfade pra ele sumir, e aparece um outro personagem exatamente na mesma posição que ele. Não muda o ângulo, não muda o desenho, não muda o background, não muda nada. Então assim, ó, dá pra ver que essa animação sofreu muito, mas muito com o orçamento. Olha, eu entendo um pouco de edição de vídeo, e eu acho que se eles me dessem todos os desenhos pra montar esse filme, eu iria conseguir montar, porque os personagens ficam parados enquanto uma pessoa tá falando em off. É isso, não tem nada demais a animação, mas com exceção de uns 3, 4 momentos, né, que realmente tem uma boa animação. Então eu acho que no fim, esse era um projeto muito grande pro orçamento que eles tinham. E eu entendo perfeitamente isso. Provavelmente a Warner nunca daria muito dinheiro para eles fazerem um experimento de um filme interativo. E assim, para quem tinha pouco dinheiro, eu até acho que eles conseguiram se sair bem. Porque com certeza o mais legal é o desdobramento da história. E cada desdobramento da história que eles fazem, eles mandam muito bem. É muito criativo. Dá pra ver que tem uma lógica pelo que eles estão fazendo e você realmente compreende e compra essa ideia. Só que daí eles estão executando essa ideia numa apresentação de PowerPoint. E daí cabe a nós aceitar isso. E esse filme também tem uma versão que é apenas digital, na qual não há uma versão interativa, né, das escolhas. E com certeza essa versão não vale a pena. Porque a única coisa que faz valer a pena nessa animação são as escolhas do terceiro caminho. E se você não vai poder escolher, vai ficar totalmente chato. Porque a magia toda é pegar o controlezinho e pegar na esquerda ou direita e ver o que vai acontecer. Então assim, ó, tem a versão digital, mas não há motivo para ela existir. O negócio realmente é assistir essa animação numa versão interativa em Blu-ray. Se você não tem como assistir, não vai valer a pena. E quem tá falando isso é um fã de Batman. E pra quem tem Blu-ray, eu acho que vai acabar se divertindo muito nesse terceiro caminho. Os outros dois caminhos vão ser uma grande decepção. Porque, olha, foram pra mim, e o Batman que ri sabe o quanto que eu passo pano pro Batman às vezes. Mas assim, ó, uma coisa que não tem como criticar nessa animação é o trabalho das vozes. O pessoal nas vozes manda muito bem. O Coringa, que eu falei, realmente manda muito bem. E o próprio Jason Todd, que nessa versão não é o Jason Ackles, né, o cara lá do Supernatural, mas é o mesmo cara que fazia a voz do Jason Todd Robin na animação original. E ele aqui, mais velho, consegue mandar muito bem como um Red Robin e como Capuz Vermelho também. E o Rush também. Quase esqueci do Rush, mas é porque ele só tem uma interação. Em 5 minutos tu acabou o Rush. E além disso, o filme também tem uma pré-introdução que expande o início da animação do Batman sob o Capuz Vermelho. E ali tem algumas cenas que são novas, mas de fato não muda muita coisa se você já viu a animação original. Eu diria mesmo que só vale a pena por causa do caminho do Batman salvou o Robin. E principalmente porque esse caminho resulta na excelente cena do Jason Todd com o Coringa no bar. Essa daí é realmente uma cena digna de Batman, é muito bem feita. E assim, como já é de tradição, geralmente eu dou uma nota no final, e pra mim é nota 6. E assim, parece baixo, mas eu sinto que eu tô sendo bem benevolente pra animação. As interatividades são legais. O problema é que de 3 caminhos, só um realmente tem interatividade. E os outros 2, que teoricamente seriam os principais, né, envolvendo a morte do Jason Todd ou ele sobreviver, não tem nada. E isso sim é muito frustrante para um filme que se diz interativo. 1/3 dele é interativo. E por isso, eu acho que a nota máxima dele realmente é a nota 6. Mas assim, gente, essa é a minha opinião. Por favor, comentem aí embaixo sobre o que vocês acharam da animação. O comentário de vocês é muito importante e ajuda demais o canal. E essa foi a nossa crítica da animação Batman Morte em Família. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!